Olá! Em Isaías, capítulo 9, a gente vê, escrito pelo profeta, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, né? Esse profeta que fez tantas profecias importantes, talvez o profeta que mais falou de Cristo seja Isaías. Então, no capítulo 9 do livro de Isaías, nos versículos 6, né, versículo 6 e 7, fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo que está sobre os seus ombros, ou vamos dizer que estará sobre os seus ombros, né? O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Então, aqui a gente começa falando sobre essa parte da profecia anunciada 700 anos antes da vinda do Messias, por esse profeta que foi Isaías. Nós temos outras profecias também que foram anunciadas por aqueles que nem esperavam e criam no Messias, né, que Cristo era o Messias, como por exemplo, Gênesis, no próprio capítulo 3, quando o homem cai em pecado, o homem e a mulher, Deus fala para eles: olha, do teu descendente, né? Quer dizer, da mulher, ele fala para a mulher, né? A serpente ferirá a cabeça do teu descendente, ferirá os pés do teu descendente, e o teu descendente, que é Cristo, né? A gente entende que é Cristo, feriria a cabeça da serpente. No caso, mas o que tem a ver a mulher? Aí quando a gente lê o próprio livro de Isaías, no capítulo 7, pouco antes, no versículo 14, ele fala assim: olha, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Lhe chamará Emanuel. Quando a gente lê no capítulo 1 de Mateus, quer dizer, 700 anos depois, a gente vê lá no finalzinho, versículo 23, em Mateus, quando acontece aquela história de José, né, o anjo aparece para Maria e fala que ela daria à luz o Salvador da humanidade, aquele que traria a salvação aos homens. A gente vê também a história de ela era ainda, nos dias de hoje, poderíamos dizer que ela era noiva de José, e ela, José tem um sonho, né, eles eram noivos, e ele sonha com essa passagem que fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o cumprimento da profecia de Isaías estava acontecendo ali em Mateus, há 2000 anos atrás, o que foi dito pelo profeta 2.700 anos atrás, e talvez há uns 4.000 anos atrás, a mulher, que era o descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. E Jesus nasceu, então, segundo as Escrituras, de uma virgem, que foi Maria, né, no capítulo 1. Então, a gente vê tanto no capítulo 1 de Mateus como de Lucas, né, para cumprir, então, a profecia. Então, é interessante a gente pensar no Natal. O Natal, então, significa o nascimento. Então, qual é a sua cidade natal, né? De onde você vem? Então, o Natal, então, é o dia que Cristo nasce. É claro que algumas pessoas vão dizer: ah, não foi 24, 25 de dezembro, a gente comemora. Sim, não foi no dia 25 de dezembro. Provavelmente foi em abril que Jesus nasceu, se você quer saber, né? Há quem dá até a data, né? É difícil falar o dia certo. Há quem acha que é 6 de abril, por exemplo, né? É baseado em estudos e pesquisas. Mas o foco aqui, eu não vou tirar o foco do nascimento de Cristo. A gente deve ser sábio, aproveitando as oportunidades, não para estudar aqui, pesquisar por que 25. O importante é que Jesus nasceu e o Filho de Deus veio ao mundo e as Escrituras registram isso. Mas a grande questão é por que ele nasceu e por que ele veio ao mundo, qual era o grande objetivo e a finalidade da vinda do Cristo. Então nós vamos falar isso, procurar ser breve, né, no dia de Natal, para não ser cansativo, mas trazer informação que seja relevante. Então, o nascimento de Cristo era por um propósito, ele tinha um propósito,
Deus tinha um propósito de enviar seu Filho. Eu vou falar baseado em 3 passagens aqui apenas. Uma é na oração que ele faz, a chamada oração sacerdotal de Cristo, no Evangelho de João, né? Não é epístola não, é o Evangelho, é o 4º livro, né, do Novo Testamento, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, é a oração longa que ele faz ali, que João registra. Outra coisa que também que eu vou meditar, também, é baseado também a meditação no capítulo 1 de Colossenses, mais para o final, ali para o versículo 20, 23, e 1 de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses também. Então, a meditação vai ser nessas passagens. Então, eu vou citando, mas eu estou pensando nessas passagens. O que eu vou dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a vinda de Cristo, o Natal, ele tem um propósito, a vinda de Cristo não é só o nascimento. As pessoas falam muito assim, o menino Jesus, tá, Jesus foi menino porque ele teve que ser homem, né? O foco que a gente tem que pensar, né, não é no menino Jesus, mas no homem Jesus, a missão do homem Jesus, qual o propósito da missão do homem Jesus, que ele teria que cumprir, cumpriu, que tipo de benefício essa missão dele aqui, quando veio, pode ou trouxe à humanidade, trouxe a mim e trouxe a você, né? E ou esse benefício, ele está disponível para nós. E nós, será que esse benefício, ele nos atingiu, nos alcançou? Né? A informação é que é importante. Então, essas passagens que eu citei, João capítulo 17, o Evangelho de João, e citei também Colossenses 1 e Filipenses capítulo 1, vão dizer o quê? Que foram escritos por Paulo, né? Filipenses e Colossenses, pelo apóstolo, inspirado, como diz a própria Escritura, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, e ela é útil, né, para tudo, para ensinar, para nos corrigir, né, as Escrituras, né? Agora, o que ocorre ali, então, nessas passagens? O que ocorre é que Jesus está dizendo que ele veio, que ele esvaziou-se de si mesmo, que ele se tornou homem, que ele veio cumprir a missão de Deus. A missão de Deus foi reparar o pecado da humanidade, como Cordeiro de Deus. Então, Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo lá no céu. Tá? Ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou a glória que ele tinha com o Pai, né? Na oração ele falou, Pai, aquela glória que eu tinha contigo, ele deixou a glória, a posição de glória, de louvor divino, para vir encarnar. Jesus já existia. No capítulo 8 de João, ele fala com os fariseus assim, eles falam, mas nós somos descendentes de Abraão. Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão, prometido, que veio inclusive de uma mulher estéril, né? Que era Sara, né? Eles falam assim, mas cheio de leis, cheio de letras, né? Cheio de conhecimento, cheio de diplomas, né? Os fariseus falam, mas nós somos descendentes de Abraão, porque eles eram judeus, né? Aí Jesus diz para eles, assim, no capítulo 8, versículo, lá no final do capítulo 8 de João, do Evangelho de João, ele fala assim, antes que Abraão existir, eu o sou. Né? Então eles não criam, então eles queriam apedrejar Jesus, porque Jesus estava reivindicando a divindade. Porque a ideia de eu sou, fala o quê? A ideia de eu sou fala da questão de não eu era, não eu serei, mas de constância, né? Não ter início e nem fim. Então Jesus estava reivindicando a divindade dele. Então a grande questão aqui para nós é a questão da divindade de Cristo. Nós não estamos numa aula de teologia e nem num discurso longo, mas o que a gente quer pensar aqui, baseado no próprio Evangelho, qualquer pessoa simples pode perceber que o Cristo, ele agia como homem e como Deus. Né? Como homem, Jesus teve cansaço, Jesus dormiu, ele teve sono, Jesus teve tristeza, Jesus chorou, Jesus teve sede, né? Como homem. Jesus se entristeceu, mas tudo isso a gente lê nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história do Cristo. Mas, por outro lado, Jesus tinha uma percepção divina. Por exemplo, a questão da cura. Jesus realizou cura, né? Na comunhão muito grande dele com o Pai, Jesus ressuscitou Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João. Né? E aquele ressuscitar era para que as pessoas crescem. Né? Jesus não veio exibir, mas apenas mostrar que ele era o Filho de Deus. Então Jesus andou sobre as águas, por exemplo,
Porque Jesus não tinha onde. Jesus nasceu numa manjedoura, e a manjedoura é o Criador, né? Pai, Filho, Espírito Santo. O Criador, o Filho, porque ele encarnou, se tornou filho de Deus, quando ele veio à Terra, ele veio para nascer numa manjedoura. Jesus nasceu num coxo de onde o boi come palha, né? É ali que ele nasceu. Jesus não tinha casa, e ele morou algumas vezes na casa de Pedro. Jesus trabalhava dia e noite. Jesus andava pregando a palavra, o arrependimento e a conversão. Jesus multiplicou pães e peixes para que a multidão se alimentasse no corpo. Jesus pregava para que a multidão se alimentasse na alma. E Jesus fez vários sinais e milagres para mostrar que ele era o Cristo, o Salvador da humanidade. Então, Jesus fazia essas coisas durante o dia. À noite, Jesus subia aos montes para orar, buscando a comunhão com o Pai. E algumas vezes Jesus desceu o monte, o barco já tinha ido. Jesus foi andando sobre as águas, algumas vezes. Então, Jesus manifestou tanto o caráter, tanto a condição dele como homem, como Deus. Então, Jesus era homem e Deus. Jesus é homem e Deus desde que ele encarnou. Deus ele sempre foi, mas desde que ele encarnou, ele manifestou, então, uma característica humana também dele. Então, o exemplo de Jesus para nós, aqueles que são cristãos, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de desapego. Lembra do chamado jovem rico naquela parábola? Aquele chamado jovem rico disse, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? No caso, Jesus estava vivendo a lei ainda. Jesus falou, observa os 10 mandamentos, observa os mandamentos, você conhece os mandamentos. Aí ele citou os dois, onde se resume, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus fala só isso para ele. Então, Jesus não insiste com as pessoas. Jesus, ele se apresenta às pessoas. Cabe às pessoas tomarem a decisão de seguir. Então, o jovem, querendo justificar, diz a passagem, mas eu já observo isso. Jesus olhou para ele. Aí vem a característica divina de Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus hoje olha para você e vai no ponto que é uma barreira entre você, a comunhão entre você e Deus. E Jesus te aponta e mostra. Jesus virou para ele e falou assim, Jesus o amou, diz a palavra. E olhou para ele e disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e me segue. Então a pergunta para mim e para você hoje é o que te impede de seguir a Jesus? No caso daquele jovem rico, era riquezas, dinheiro. Eu te pergunto, o que te impede de viver uma vida seguindo a Jesus? O seguir a Jesus é pela fé. Quando você olha para aquele ladrão, aqueles ladrões que estavam lá no final do Evangelho de Mateus, na cruz com Jesus, condenados, um fala assim, Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz, você e liberta nós aqui também. Um dos ladrões. O outro ladrão diz assim, para o primeiro ladrão. Né? O ladrão da direita diz para o ladrão que está à esquerda da cruz. Não, você não arrepende nem na hora dessas. Né? E fala com ele assim, ó, mais ou menos assim, né? Ele fala assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele nenhum mal ele fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus virou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, qual o significado extraordinário que tem esse fato histórico? Tem o seguinte, que nós somos dois tipos de pessoas no mundo. Ou nós somos o ladrão da esquerda, ou nós somos o ladrão da direita, porque todos nós somos pecadores. No Evangelho, no Epístola aos Romanos, logo no início, no capítulo 1, 2 ou 3, provavelmente no 3, fala, não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Eu tinha uma professora, quando eu era adolescente, eu nunca me esqueci, ela falou, gente, falei para minha mãe, eu acho que eu nunca pequei. Eu assustei, mesmo sendo adolescente. Desculpa, por quê? Eu já tinha noções das escrituras. E a Bíblia diz que é verdade que todos são pecadores. Nós já nascemos pecadores. Então, no caso, existem duas questões aqui, a salvação
e o galardão. Ou seja, a primeira coisa é a salvação, depois a santificação. Não adianta se santificar sem a salvação. A salvação vem por onde? Pelo reconhecimento de que é um pecador e busca perdão em Jesus. O que o ladrão faz é isso. Primeiro ele fala, somos pecadores. E fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, fala assim, Senhor, lembra-te de um pecador. Senhor, olha para um pecador. Olha para um pecador aqui, que reconhece que é um pecador. Então Jesus vai olhar para o pecador e vai perdoá-lo. E vai trazer salvação para essa pessoa. Esse é o maior feito, o maior ganho na vida de uma pessoa. Não adianta nada a gente comemorar, festejar e tal e tudo mais, se a gente não alcançar essa salvação que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Pense nisso. No capítulo que eu citei antes, tanto de Colossenses como Filipenses, fala que ele esvaziou-se de si mesmo, se tornou homem. Para quê? Para trazer, João capítulo 17, uma salvação para levar a Deus, o Pai, aqueles que o Pai confiou a Cristo. Cristo se tornou homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que nós alcançássemos uma tão grande salvação. Então lembre-se, a salvação é reconhecer que é pecador, é confiar que Jesus pagou na cruz o preço do nosso pecado, porque a justiça de Deus só poderia ser satisfeita através de um pagamento. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu citei Romanos 6, 26. Né? Então, ou seja, nós todos vamos morrer. Eu estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual, que é em capítulo 20 de Apocalipse do Inferno. Então, a salvação da alma é o que é o mais importante. O corpo vai ficar aqui. Depois nós receberemos, a Bíblia fala, um novo corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, que é o arrebatamento. Ou 1 Coríntios, capítulo 15, lá também fala, no capítulo 15, você vai lendo, você fala de o morto morreu, a ressurreição, um novo corpo. Então, esse corpo não vai ser transformado. A salvação é pela fé. Quando cremos, o que vai acontecer? Jesus, o Espírito Santo vai vir em nosso coração. E nós passaremos a ter prazer nas coisas do alto. Nós vamos ter prazer em abrir mão de um monte de direitos. Nós vamos ter prazer em amar o próximo, em perdoar as pessoas, mas em viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que agrada a Deus. E quando cremos, o Espírito Santo fará essa transformação na nossa vida. Mas para isso é necessário se arrepender e crer que Jesus é o nosso Salvador, é aquele Cordeiro de Deus que morreu na cruz para nos trazer uma tão grande salvação. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Jesus possa nascer no seu coração e para você poder viver como um cristão, um salvo, em novidade de vida, uma vida que agrade a Deus. Mas é preciso reconhecer primeiro que é um pecador e crer. Que assim seja, que Jesus possa nascer em seu coração e você ter um novo Natal, um novo nascimento, agora e para sempre. Amém.